30 pessoas online, Bruna, no Instagram. Opa! Já estamos no Facebook também. Já tá joia a imagem aí no Instagram? Não, eu tenho que mostrar. A pessoa tá com o iPad acompanhando com 2 ferramentas ao mesmo tempo, o Facebook e o Instagram. Vai ser um desafio duplo aqui, acompanhar os comentários nas 2 redes. Vê se tá legal aí o Insta. Tá bacana, tá aparecendo. Tá aparecendo? Então vamos começar então. Bom dia, sejam bem-vindos à live da Giordani Turismo. É um prazer estar tirando do papel esse que é um projeto, uma ideia aí que a gente já tinha há algum tempo, mas entendemos que agora era a oportunidade da gente realmente colocar essa ideia em prática. Eu sou a Gabriela, eu sou gerente comercial da Giordani Turismo, né? E nós estamos hoje aqui com uma proprietária, uma empreendedora, que também é uma grande mente criativa da nossa região, né? Para falar um pouco mais dessas experiências. A Giordani Turismo, ela tem como negócio, nós entendemos que é o nosso negócio, são as vivências memoráveis. Nós proporcionamos isso aos nossos clientes, né? Seja através das experiências próprias que a Giordani opera, como a Maria Fumaça, como a Epopeia Italiana, seja através das parcerias com os empreendedores da nossa região, que também tem o mesmo propósito da gente. Com que é certeza. encantar os clientes, que é transmitir a nossa história, a nossa cultura, valorizar a história aqui da nossa região, o nosso povo. E a Bruna é uma dessas empreendedoras que também tem esse propósito e coloca isso no seu dia a dia aqui na vinícola. Deixa eu apresentar então quem é a nossa convidada especial de hoje. É a Bruna Cristófoli, ela é enóloga, proprietária da Vinícola Cristófoli, é a 2ª vice-presidente do Bento Convention Bureau e membro do comitê organizador da FenaVinho, a Festa Nacional do Vinho. Obrigada, Gabi, pela apresentação. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã, literalmente na nossa casa, né? Vocês estão vendo esse cenário todo aqui atrás, não é um cenário, isso é a realidade, né? Nós estamos aqui dentro da nossa loja de vinho. Quem já veio aqui para a nossa empresa, com certeza vai ter isso na memória. E nesses tempos desafiadores que nós vivemos, né? Estamos todos juntos nessa. Cada vez mais estarmos com pessoas e com empresas que têm os mesmos valores que nós e que têm os mesmos objetivos, isso nos torna mais fortes e com certeza quando tudo isso voltar ao normal, nós estaremos mais preparados ainda para atender as pessoas com mais carinho e com mais vontade. O objetivo desse projeto é justamente levar até vocês conhecer um pouco mais, ouvir os nossos sotaques, ouvir a história das pessoas que fazem dessa terra, desse destino, um local que vem ganhando grande destaque nacionalmente, né? Tornando o Bento Gonçalves um destaque no turismo nacional. E essa história se faz com essas pessoas daqui, ouvindo, né, essas histórias lindas que a gente tem para compartilhar. Eu quero que você fale um pouquinho mais, Bruna, sobre a Cristófoli, né? Quando a gente vê a assinatura da Vinícola Cristófoli, a gente tem vinhos de família, né? Cristófoli Vinhos de Família, o que já remete a uma propriedade familiar. Particularmente quando eu faço as capacitações sobre a nossa região, eu sempre comento que aqui a gente se sente no seio familiar de uma legítima família de descendentes italianos. Ou como a gente fala aqui na nossa terra, uma legítima família de gringo, né? Aqui a gente se sente em casa, se sente parte da família. Conta pra gente o porquê disso, da história da vinícola, quem que trabalha aqui, né? Aonde a vinícola está localizada, que região é essa de Bento Gonçalves? Tá, legal. Bom, então vou situá-los, né? E podem deixar aí perguntas, né, comentários, que na medida do possível a gente vai responder. Se não conseguir responder todo mundo agora durante a live, com certeza a Giordani vai dar esse feedback para todos. Bom, então a Vinícola Cristófoli é um empreendimento familiar, tem família literalmente nas pessoas e no nome, né, Cristófoli Vinhos de Família. Nós somos uma família de viticultores. Vivemos aqui em Bento Gonçalves desde 1896, que foi quando o meu tataravô, que se chamava Duílio, veio de Tison di Valmarino, que é uma cidadezinha lá do norte da Itália, do Vêneto. Ele veio para cá em busca de uma vida melhor,
porque lá eles viviam muitos desafios, muita pobreza, né? E esse é o sonho de muitas pessoas que vieram aqui para a América e que hoje em dia muitos ainda continuam a vir. Bom, então aqui eles encontraram um terreno fértil, porém um tanto inóspito lá no começo, né? E começaram a sua família foi crescendo e cultivar as videiras, né? O vinho era o principal produto que eles produziam e tinham que ter um pouquinho de tudo para viver. E aí a nossa família veio ao longo dessas gerações desenvolvendo todo o seu trabalho aqui nessa região. O nome do lugar onde a gente está é Faria Lemos, é um distrito, é uma fração do interior de Bento Gonçalves, assim como o Vale dos Vinhedos também fica aqui do nosso lado, a sul de Faria Lemos. O roteiro Caminhos de Pedra fica mais a leste, como tem o Vale do Rio das Antas aqui também do nosso lado. Então imaginem ali na vossa cabeça Bento Gonçalves como o centro e esses distritos que pertencem a Bento Gonçalves ao redor. A gente está muito próximo do centro da cidade, são 15 minutos, estamos a 20 minutos do Vale dos Vinhedos, né, a 30 minutos dos Caminhos de Pedra, então é bem fácil de chegar até aqui, todo o acesso também é bem cômodo, né? Então, às vezes os clientes nos pedem dos hotéis, né? Quanto tempo leva, então a gente tá a 20 minutinhos dos principais hotéis aqui de Bento Gonçalves. Nós, então, começamos a fazer vinhos, eu já falei há mais de 100 anos atrás, mas a nossa empresa iniciou o trabalho comercial, tá? No ano de 1985. Então, nesse ano, meu pai e meu tio começaram a fazer vinhos com as uvas deles aqui no porão da casa, que era a casa da minha avó. Então, aqui onde a gente tá, nessas pipas, vocês veem aqui atrás de nós, de madeira, foi aqui que eles começaram a fazer os vinhos deles. E aí, eles faziam vinhos e vendiam assim informalmente aqui na região, até que em 1998 é que nós demos à nossa empresa o nosso sobrenome, que é Cristófoli. Vocês vão ver aqui na região o pessoal tem muito orgulho das origens, né? Tanto que o nome da Giordani Turismo é o sobrenome da família, né? Giordani. E Viva a Nossa História é o que a gente mais tem orgulho de contar aqui no nosso lugar. Então, a gente também perpetua esse legado através do nosso trabalho. E a vinícola sempre gostou, a nossa família, né, sempre gostou muito da criatividade e foi dali que surgiram as várias experiências que a gente oferece para os nossos clientes, né? A Gabi já comentou algumas, o almoço. Então, o enoturismo tem um papel bem especial aqui na Cristófoli, né? Claro que é uma vinícola, tem toda a elaboração de espumantes, inclusive a gente já teve elogios aqui, o espumante da Cristófoli. Ó, pessoal. Já teve elogios aos espumantes, aos vinhos, né? Mas a gente vê que vocês têm um destaque muito grande às experiências. Bom, a Bruna é uma das pessoas mais criativas e ativas que eu conheço. Vocês devem estar percebendo que ela é ligada no 220. Aliás, quando eu faço os treinamentos, eu sempre digo que as pessoas têm que vir conhecer a Cristófoli pelas experiências que vocês têm aqui e pela tua pessoa, Bruna. Que você é uma das figuras da cidade, que toda cidade tem aquela figura que merece ser conhecida, que as pessoas têm que conversar. Ela tá exagerando. Não estou exagerando, é verdade mesmo. Quem conhece pode dar joinha aí pra ver se eu não tô falando realmente, que você não concorda comigo, né? E aqui a Bruna tem várias experiências, né? Tem a visitação guiada, com degustação comentada, tem o edredom nos parreirais, que eu acho que foi um marco também no início dessa questão do enoturismo na propriedade e para a região também, né, como um todo. Tem o Espuntino, tem o Tour Vinho e Paisagem, tem o Wine Safari, que é a estrela dessa live de hoje, logo mais a gente vai falar mais sobre ela. O almoço harmonizado com uma paisagem incrível ali fora. A gente só não conseguiu fazer essa live ali fora porque tava muito frio e tava um pouco fechado o tempo hoje de manhã, né? Então a gente optou por esse ambiente aqui que também é belíssimo. Então, Bruna, fala pra gente dessas experiências. Como é que surgiu essa ideia? O porquê trazer essas experiências pras pessoas, né? Conta um pouquinho delas, assim, mas deixa o Wine Safari pra gente falar logo mais. Ok.
Bom, então, nós temos os nossos vinhos, né, levam o nosso sobrenome, Cristófoli, é uma marca de vinhos que ainda tem uma distribuição bem local. E então, qual era o gatilho que nós iríamos criar para fazer com que as pessoas viessem até nós, viessem nos conhecer, né? Nós estávamos desenvolvendo as primeiras experiências, porém não estávamos, né, no principal, vamos dizer, centro de Bento Gonçalves que recebe turistas. Por exemplo, não estamos dentro do vale, não estamos lá nos Caminhos de Pedra. Então, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. Como é que nós iríamos trazer os clientes até nós? Tinha que ser com excelência no nosso atendimento e com criatividade. Então, a primeira experiência que nós lançamos, óbvio, além da degustação de vinhos, né, que é a primeira que a gente imagina que uma vinícola vai ter para oferecer aos seus clientes, foi o edredom nos parreirais. Então, no edredom nos parreirais, a gente entrou já com, assim, um alto nível de exigência e com o pé direito. Então, nós temos uma experiência privativa, né? E hoje a gente vê como isso é importante nesse tempo de pandemia, a gente ter opções para os nossos clientes privativas também, com grupos menores. Então, a gente acabou se especializando nesse segmento, né? Bento Gonçalves tem atividades para todos os perfis e nós atuamos nessa área. Então, o edredom dos parreirais, os nossos clientes ficam sozinhos, óbvio, que eles são recebidos aqui na nossa loja, eles degustam os produtos, escolhem qual vinho que vão querer levar lá pro parreiral. Nós preparamos literalmente 2 tábuas enormes com tudo que tem de melhor e mais gostoso aqui na nossa região, tá? Então, a gente leva os clientes até o meio do vinhedo, tem um espaço totalmente preparado para isso. E lá eles ficam por 2 horas com uma playlist, com música. Eles também podem colocar a playlist deles lá. E aí ficam lá comendo, bebendo, enfim, desfrutando do dolce far niente, né? Quem não sabe o que é dolce far niente, é o doce não fazer nada. A arte de não fazer nada. A arte de não fazer nada. Então ficam lá, e aí com aquela experiência do edredom dos parreirais, a gente tinha feedbacks assim: meu Deus, se fui pobre não me lembro, estou me sentindo como um sultão nas Arábias, né? Como que tá gostoso, desfrutei do melhor momento da minha viagem. Então a gente começou a pensar assim, pô, esses são os valores que nós queremos para as nossas experiências todas, né? Queremos personalização, queremos exclusividade, queremos atender as pessoas da maneira como nós gostamos de ser atendidos, tá? Então, dali é que surgiram as outras. Aí surgiu o almoço harmonizado ao ar livre. Então, gente, as pessoas vão para Toscana almoçar nos jardins, vão para o Chile, para a Argentina. Não, elas precisam descobrir aquilo que a Giordani tanto comunica, que é a nova Serra Gaúcha. Nós temos tudo isso aqui no Brasil. Então, as pessoas têm uma comida local, né? Então, o que elas querem ver aqui é o nosso sotaque, o nosso saber fazer, o nosso comer, né? O que é a massa que nós servimos é feita aqui pela minha mãe e a minha tia, a focaccia é feita aqui por nós, o tomatinho cereja da massa de tomate confit é um ex-colega meu de aula que produz, né? Então, a nossa filosofia de serviço é sempre servir nas nossas experiências tudo que é mais local possível e mais original. Então, aqui vocês não vão ver queijo camembert, queijo brie, etc. Vocês vão ver o queijo colonial italiano, vocês vão ver o culatello, o salame, o sabor da Serra Gaúcha, tá? E aí, então, já falei do almoço, que é servido no nosso jardim. Nós temos uma degustação que os clientes não precisam marcar, podem chegar aqui todos os dias. Nós também servimos todos os dias o spuntino, com S mudo, spuntino, que em italiano quer dizer lanchinho. Então, quem quiser trazer os seus clientes aqui para comer uma tábua de frios e tal, a gente tem essa opção. Inclusive, é um produto que a Giordani tem no seu portfólio, a Visita aqui,
com o Spuntino, tá? Dali surgiu também o Tour Vinho e Paisagem, que é um passeio de trator que fala bastante da cultura italiana daqui, desse saber fazer nos vinhedos, né? Tudo, uma coisa bem importante que eu não quero esquecer é que tudo que a gente serve, pessoal, aqui, todas as nossas experiências vão ter sempre vinho e comida, tá? Então, dieta quando chegar em casa, tá? Porque eu sempre dou a dica pra trazer na mala umas roupas assim um pouco mais folgadinhas, né? Porque vai voltar com os quilos. Mas a nossa comida não tem calorias, tá? Calorias é uma coisa que a gente não vê aqui na nossa comida, ok? Então, a gente sempre procura ter essa vivência cultural com a bebida, né? O vinho, o suco de uva e as comidinhas que são nossas, que são daqui, né? A Gabriela tá pedindo como é que se escreve o Spuntino. Gente, como se lê? S mudo. S-P-U-N-T-I-N-O. Falei certo? Spuntino. Exatamente. Isso tá no nosso site, Vinhos Cristófoli. Tem lá o link Experiências e rodem lá que vocês vão ver que tá escrito Spuntino, tá? E vale ressaltar que todas essas experiências que a Bruna está comentando aqui, a gente comercializa elas tanto para serem colocadas em roteiros personalizados, né? A gente tem vários agentes de viagens aqui nos acompanhando, falando que já querem vender, que já querem vir conhecer também. Então essas experiências elas podem ser agregadas, né, em roteiros extremamente personalizados, como também nós temos passeios regulares já que estão no nosso site com essas experiências agregadas. Então vamos lá, por exemplo, se você procurar por tour Cantinas Históricas, né? E já vou pedir para a Bruna falar um pouquinho mais o que é o Cantinas Históricas, que roteiro é esse. Você vai encontrar o Spuntino incluso na visitação aqui na Cristófoli, né? Se você olhar na época da Vindima, que é um outro parênteses também, a gente tem várias experiências que são sazonais e esse é o grande momento de toda a região de enoturismo, toda a região produtora de vinhos, a Vindima é um momento de festa, né? Então a gente também tem experiências de Vindima com a Bruna que são comercializadas. Uma delas é o Fascínios da Vindima, que é um grande sucesso. É uma experiência que as pessoas realmente imergem na cultura, uma experiência completa, a gente sempre comenta que é uma experiência completa, e também possui a visitação e mais alguns diferenciais aqui na Cristófoli, né, durante essa experiência ali. E o tour que nós estamos lançando, que é o Tour Vinícolas Familiares, que a gente já vai falar mais também. Agora vamos fazer suspense, né? Vamos deixar para falar dos vinícolas familiares daqui um pouquinho. Bruna, fala pra gente então sobre essa questão das cantinas históricas, né? O que é cantina? Isso, não, essa pergunta aqui. É restaurante italiano? O que é a cantina? Isso, então assim, vamos falar agora sobre o porquê cantinas históricas, tá? E vamos falar depois qual era a segunda pergunta, Gabi? Das cantinas históricas. Agora já me deu um branco também. Vamos lá que vai chegar, segue o baile, tá? Então, assim, o roteiro turístico aonde a Vinícola Cristófoli está inserida é a Rota Cantinas Históricas. Pessoal, cantina é um termo que no Brasil, enfim, foi muito dado a conhecer por São Paulo, com as suas famosas cantinas italianas. O que eram? Eram as famílias italianas que foram viver em São Paulo e que faziam nas suas casas massas e pães, enfim, toda aquela fartura que a gente conhece da cozinha italiana, né? Mas aqui na Serra Gaúcha, e originalmente lá na Itália, cantina é o porão da casa, é esse espaço aqui onde a gente está, tá? Então aqui em cima, vocês não vão ver, mas aqui tem um teto. Aqui em cima vive a família do meu tio. Talvez esteja escutando. Talvez tenha alguns passos, tá? E então a cantina era o porão da casa, era o lugar onde os imigrantes e os descendentes produziam o vinho, é onde eles faziam os embutidos, né? O salame e o culatelo, eles faziam tudo isso na cantina e eles deixavam lá maturando, tá? Então, vocês não vão poder ver pecado, tem que vir aqui nos visitar. Mas atrás aqui do celular tem salame e culatelo pendurado, tá?
Também era um lugar onde se faziam as festas de casamento. Antigamente, os casamentos aqui na nossa região, eles começavam de manhã com o café na casa da noiva, tinha missa e iam terminar com o jantar na casa do noivo, né? E aí, a cantina é o lugar onde nasceu o vinho aqui na Serra Gaúcha, é o porão da casa, tá? Então, cantina histórica, a gente quer remeter a essa origem, tá? Do vinho aqui na nossa região. E a Gabi, agora me lembrei de que a Gabi falou sobre a vindima, tá? Então, pessoal, eu acredito que a Gabi e a Jordane já devem estar comunicando, né, para vocês há muito tempo sobre a vindima. Pessoal, essa é uma joia da Serra Gaúcha que vocês têm que vender, vocês vão encantar os vossos clientes, eu não tenho dúvida. A uva é uma fruta tão especial, tá? Tão especial que a colheita dela tem um nome específico. Um nome próprio. Que é vindima. Então a gente fala de safra da laranja, do soja, do algodão, sei lá, tudo é safra. Mas a uva tem um nome, que é a vindima, tá? Então ela acontece no verão, tá? É uma ótima opção para as pessoas que querem fugir daquele vucu-vucu do carnaval ou que vivem já em lugares que tem praia o ano todo, eles querem ter uma outra visão, vivência, né? Então, a gente tem o Natal para vender ali no final do ano e depois a gente emenda com a vindima, que é algo único daqui. Vocês não podem perder. E é aquele momento em que os vossos clientes podem ir debaixo do parreiral, sentir o cheirinho da uva, comer uva no pé, gente, sabe? A gente tem essa vivência, uma coisa que a gente nasceu aqui debaixo das parreiras. Mas você vê a gratidão e a emoção das pessoas que estão debaixo do parreiral, vendo isso, as criancinhas podendo pegar a uva com a mão, amassar com o pé. Isso, gente, assim, ó, os vossos clientes vão voltar querendo dar um beijo em vocês, sabe? De tão agradecidos por terem vivido isso, por ter tomado vinho lá debaixo do parreiral. Vocês têm noção do que vocês vão vender? Que é levar os vossos clientes debaixo do parreiral, aonde vem o vinho que eles tomam. Isso é único, vocês não podem perder. E já faz o gancho com o Wine Safari, exatamente, né? Posso falar já do Wine Safari? Estou muito entusiasmada. É outro passeio. É outro passeio, né? Então a gente vai falar sobre esse passeio que entrou no portfólio da Jordane, né? Que é o de vinícolas familiares. Ele não acontece só aqui na Vinícola Cristófoli, mas eu vou falar da parte agora da Vinícola Cristófoli. Então nós sempre buscamos que os nossos clientes tenham essa vivência na origem, né? Que eles tenham contato com as pessoas daqui, que falam o sotaque daqui e que tem esse saber fazer. Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem, por exemplo, tem o almoço, que aí vão ter contato com a comida, né? Ou o espuntino, né? Que tá dentro do passeio Cantinas Históricas. Eles vão poder aprender a fazer... vão poder aprender como se faz o vinho, quem faz o vinho, que uva se usa para fazer o vinho. E aí nós criamos o Wine Safari, que tem esse nome. A gente não vai levar ninguém ver leões ou elefantes, ok? Não tem isso aqui. A gente fala Wine Safari, remete a isso, né? O Wine Safari, às vezes a gente parece estar sendo remetido para a África. Mas o que a gente quer comunicar com isso? Esse é um passeio onde a gente vai levar os nossos clientes literalmente até o fim da linha da nossa propriedade vitivinícola. Então é um lugar onde não tem casas, não tem trânsito. Eles vão ir para lá com o trator, com um reboque especial, com toda a segurança, pensado para levá-los até lá.
E nesse percurso a gente vai alternar trajetos debaixo do vinhedo e pelo meio do mato, pelo meio da Mata Atlântica, que é, né, o bioma aqui onde a gente está inserido. Então, os nossos clientes vão aprender um pouquinho da viticultura, da videira, vão ter contato com a paisagem deslumbrante de Bento Gonçalves. Eu estive lá esse final de semana. E pode comprovar. Posso comprovar que é uma paisagem lindíssima. E estar nessa região, assim, né? No meio da natureza, né? Você só ouve os pássaros. É um ambiente muito, muito bacana. E eu tenho certeza... Bom, se eu que sou daqui, da terra, e tenho um maior contato com a natureza, fiquei impressionada. Eu imagino que vem de outras regiões, né? Que não tem esse contato com a mata, que não fica ouvindo passarinho, né? Que não tem o meio do mato, assim, no seu dia a dia. Com certeza é uma experiência que vai marcar muito, assim. Isso, então... E aí, de onde é que vem a parte safari, né? Então, a gente vai trazer durante o passeio momentos em que a pessoa vai descer do reboque do trator, vai andar junto do mato, a gente vai contar quais são as principais árvores, as principais espécies da nossa flora e quais são os principais animais aqui da nossa fauna. Obviamente que alguns sortudos vão poder ver, né, os bichinhos, outros não vão ver, mas a gente vai ter tudo isso com imagens, né, e documentado para as pessoas terem uma noção dessa bonita simbiose que acontece aqui na Serra Gaúcha, que é a mistura do vinhedo com a Mata Atlântica, né, do vinhedo coexistindo com a fauna e a flora aqui do nosso lugar. Então é uma outra abordagem, tá? Que vem complementar todo o nosso portfólio de passeios e também o portfólio da Giordani. Porque, por exemplo, vocês vão ter na epopeia italiana toda a saga do casal, do Lázaro e da Rosa, essa história verdadeira, né? Deles que vieram da Itália para cá, então vão ter essa noção do sacrifício, né, das provações que eles passaram, mas também depois podem ter no Wine Safari essa vivência de como é hoje, como a gente coexiste com a natureza daqui, com a produção da uva e do vinho, porque o vinho, gente, ele é o homem, né, no seu estado líquido. Então, ele... Que poético, Bruna. Tô poeta hoje, gente. Então, emocionada de estar aqui com vocês hoje de manhã, por isso. Então, o que acontece? Ele mostra o vinho, o líquido dentro da garrafa é um reflexo do lugar aonde essas videiras foram plantadas e do saber fazer dos homens que o elaboraram. É uma representação cultural. Isso, é uma representação cultural do seu lugar. Por isso que a Giordani bate na tecla da nova Serra Gaúcha como Bento Gonçalves. Porque o que vocês vão ver, vocês e os vossos clientes vão ver aqui em Bento Gonçalves, somos nós, é a nossa cultura, é a nossa história, é o nosso know-how. Né? É a nossa essência, não é nada que veio lá de um inventor, né? É realmente cultura e história. E acho que é por isso que a gente também encanta tanto. Frequentemente as pessoas falam, nossa, só de te ouvir falar já dá vontade de ir, porque você transmite com um brilho no olhar, porque é nossa. Com paixão. E é claro, porque é a nossa história, né? E é uma história tão bonita de superação, a construção dessa nossa região, né? Pensar que 140 anos atrás não havia nada, se abriu estrada para chegar até aqui, né? Se morou em árvores, como tem lá no Caminho de Pedra, se construiu as casas com pedra porque era o que tinha aqui. Então, todo o relevo, a gente fala até aqui também, né, da viticultura heróica, do que a gente tem, assim, as dificuldades das estações, né, o relevo extremamente acidentado. Tem locais no Wine Safari que você olha as parreiras e pensa, gente, o pessoal colhe uva de rapel, só pode, porque é realmente muito diferente, assim. Então, isso nos transmite realmente, transborda paixão e amor pela terra.
e é muito autêntico e muito verdadeiro. Então as pessoas sentem realmente saindo daqui encantadas e isso marca a memória delas, né? Mas fazendo assim um resumo, contando mais sobre esse passeio das vinícolas familiares, assim, para ficar claro esse roteiro, né? Então vai começar aqui na Vinícola Cristófoli com 2 experiências da vinícola. O Wine Safari, né? Então feito na propriedade, e lá vai ter esse lanche regional também servido, né? No ambiente em que as pessoas vão poder caminhar também na trilha, vão poder olhar a Mata Atlântica, olhar os vinhedos que tem ali e curtir a paisagem. Isso a gente traz muito pra cá, né? O parar, o respirar, o ar puro, o desfrutar da companhia de quem tá contigo no passeio, né? Então é viver o momento presente. As nossas experiências trazem isso, proporcionam isso para as pessoas. É esse o convite que a gente faz com os nossos passeios, né? Depois a gente tem o almoço harmonizado, que é servido aqui no ambiente, nesse ambiente familiar, e é muito bacana, porque se sente realmente parte da família. Vem a Bruna com o Lorenzo, que é o teu irmão, né? Chamando o irmão, aí vem a Letícia, que é a prima, a mãe, a tia, tudo muito saboroso, porque é feito em casa, com esses ingredientes, né, que são realmente da nossa região mesmo, né, se não são feitos aqui, são por pessoas que você conhece, são famílias da região, então realmente muito artesanal, o sabor é único. Então, quer falar um pouquinho sobre essa questão do almoço, qual é o cardápio, se tiver alguém intolerante a algum item também, você pode fazer alguma solicitação diferenciada? Ótima pergunta, Gabi. Bom, então dentro desse produto, né, das vinícolas familiares, tem o almoço harmonizado. O nosso almoço tem um cardápio regional, como eu comentei antes, e o menu tem algumas variações consoante a estação, tá? Então, o menu que tá agora disponível é o menu de inverno, né? Então, para aquecer, começa com uma sopa de capelete. Capelete, do nosso dialeto, significa chapéuzinho. Imaginem, a gente faz à mão, corta a massa numa tirinha assim, tá? Corta ela em quadradinhos, prepara um recheio com carne especialmente para isso, põe ali literalmente tipo uma bolinha e fecha, ele vai ficar no formato de um chapéuzinho. E isso é cozido no caldo, né? Que nós fazemos, e aí é a sopa que é servida na entrada com um pão feito aqui por nós e focaccia. Depois tem uma salada de folhas com um molho que é uma receita segredo. É segredo só para quem tá ali e não veio ainda aqui, porque a gente conta todas as nossas receitas. E aí depois tem o prato quente, tem 4 opções para escolher. Tem ossobuco, tem tortei, tem nhoque, tem massa com tomatinhos confit. E depois vem a sobremesa, que é um mousse de iogurte com calda de suco de uva. Todos os pratos vão acompanhar os nossos vinhos, tá? Então é uma experiência que vocês vão poder provar 2 espumantes e 3 vinhos finos, tá? Então olha que legal, né? Não é só um produto que a pessoa vai beber, ela vai poder beber vários e ter essa experiência da interação do vinho, de vinhos diferentes com pratos diferentes. E então, até para escolher qual é o produto que vai melhor agradar o seu paladar, isso, que vai né? gostar, que a Às vezes pessoa as pode pessoas comprar. perguntam, qual que é o melhor vinho? Aquele que agradar o seu paladar. É. E para descobrir, tem que degustar. Não tem outro jeito, né? E aí, então, esse almoço, né, todo servido aqui pela nossa família, né, ou também nós temos as pessoas que nos ajudam, que são colaboradores, pessoas daqui mesmo, né? Então é bem isso, primeiro as pessoas vão ter uma aula, vamos dizer assim, né, da nossa região e do nosso lugar. Vão ter, eu tava até esquecendo, boa que a Gabi lembrou, vão ter esse lanchinho regional durante o passeio. E aí depois vão chegar, vão fazer o almoço, e aí depois do almoço o passeio continua, né? Então essa vamos dizer assim, a nossa parte desse passeio. E eu ia comentar antes uma coisa, que se fosse somente o vinho, né, a nossa isca, vamos dizer, para as pessoas virem aqui para Bento Gonçalves, mas o que motiva muito as pessoas a viajarem também é assim, para comprar vinho, gente, nós compramos em qualquer lugar, a gente não precisa viajar para isso, porém,
o vinho faz com que as pessoas queiram conhecer qual é o ser humano que está por trás desse vinho. Quem foi que fez o meu vinho? Então é por isso que as pessoas se metem no avião e viajam. Qual a história que tá né? por trás, né? Milhões de quilômetros para conhecer quem fez o seu vinho. E vocês veem que esse é um valor muito importante para a gente comunicar hoje para as pessoas, que é esse tratamento humano, que é esse cuidado todo que a empresa tem que ter. Então, com certeza, se vocês querem vender isso para os vossos clientes, se vocês querem que eles tenham essa experiência, vocês vão encontrar isso aqui em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é uma joia que ainda precisa ser muito descoberta, né? Tenho duas perguntas aqui antes de continuar explicando o roteiro referentes à temperatura, né? A Estela tá questionando qual é a temperatura, como é que tá o clima aqui em agosto, né? Se é uma boa época para vir para cá. E a Via Costeira Turismo questionou também qual que é a temperatura hoje. Hoje a gente tá em torno de uns 10 graus aqui, né? Talvez tenha esquentado um pouquinho agora, mas a gente começou o dia com uns 8, 9 graus. Eu acredito que agora a gente tá nos 10 graus. E em agosto, explica mais pra gente sobre a paisagem que vai ser encontrada aqui. E na realidade, antes de passar a palavra para o Bruno, dizer que a nossa região é belíssima o ano inteiro. Todas as estações têm as suas particularidades. O outono tem a beleza das folhas dos plátanos a estarem laranjas, e são vários tons, né? Tem uma terrosos, tem uma luz diferente. Então é uma época muito bonita. Em agosto a gente tá no inverno, né? E o que as pessoas vão encontrar aqui no inverno, Bruno? Bom, então assim, a Serra Gaúcha, né, ela não é aquele destino, às vezes os clientes, pode ser que seja a pergunta de algum de vocês, nos pedem, qual é a época que chove mais ali, qual é a época que chove menos, né? Então, isso não existe aqui na nossa região. A gente é uma região de clima temperado e pode chover em qualquer época, tá? No inverno, então, nós temos os nossos vinhedos sem folhas. Não se assustem, eles não estão mortos. As videiras, elas entram na fase de dormência, isso é normal, é como um urso que hiberna. Então, as videiras hibernam, vamos dizer assim, no inverno. Elas estão sem folhas, algumas árvores, as caducifólias, aquelas que perdem folha no inverno também, estão sem folhas. Porém, no inverno, a gente tem uma cor do sol, eu não sei explicar pra vocês, assim, né? Mas é um tom mais amarelo, sabe aquela luz quente? Então, tu não tem as videiras verdes, mas tu tem um charme na luz. Tu tens aquele friozinho, uma coisa legal aqui da nossa região, assim, aquele friozinho com um sol. É uma delícia, como tá hoje, tá? Aí, as pessoas nos pedem, será que os nossos clientes vão sentir muito frio, né? Vão fazer um passeio ao ar livre. Então, assim, a Giordani com certeza vai ter o cuidado de comunicar aos clientes e dizer, olha, traga um casaquinho, né? Nós também temos para acompanhar o passeio mantinhas de soft, tá? E então as pessoas têm esse agasalhozinho extra. E a beleza do lugar, a conversa, isso flui, aquece, gente. Né? Aquece, fiquem tranquilos, tá? Porque nós atendemos o ano inteiro pro Edredom dos Parreirais, que é um piquenique ao ar livre, o Tour Vinho e Paisagem, que é ao ar livre também. O almoço, não temos reclamações quanto ao frio, tá? Obviamente, se for um dia que tá nevando, frio extremo, a gente tem bom senso. Tem recursos. Né? Vai comunicar aos clientes. Então, é uma delícia essa experiência, o feedback dos clientes é sempre bom. E afinal, pessoal, nós temos vinho, né? Isso esquenta qualquer coração, vinho, tá? comida, bom papo, boa companhia, muita história, vale a pena. Calor humano que tem aqui também, com certeza frio. Vamos sentir assim o friozinho da Serra Gaúcha, mas não vai ser um problema não. Terminando sobre esse roteiro, né, que a gente está lançando hoje aqui, que são as vinícolas familiares, após toda essa grande experiência gastronômica, cultural aqui com a Bruna, com a família dela, com a Cristófoli, a gente vai visitar um outro roteiro,
que é o Caminhos de Pedra, que é patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, né? É um grande museu ao ar livre da imigração italiana, né? Quem já conheceu a Epopeia Italiana sabe que a gente tem um espetáculo ali de 40 minutos em que a gente retrata a história dos imigrantes italianos, né? Desde a saída da Itália até a chegada aqui ao Brasil, né? A vinda Bento Gonçalves a pé, a construção da cidade. Vivencia isso com muitos efeitos, com a interpretação dos nossos condutores, né? E o Caminhos de Pedra, você vivencia isso realmente. Você vai lá e conhece as casas dos imigrantes italianos, né? As casas de pedra, as casas de madeira, um ambiente de muita história com uma paisagem riquíssima. Nesse roteiro, a gente vai visitar a Casa Fontanari, que fica no alto de um morro, então a paisagem de lá também é incrível. Aliás, aqui também, né, fica no alto, então você consegue também visualizar essa paisagem da serra. E lá tem a paisagem do Caminhos de Pedra. A Casa Fontanari também é uma vinícola familiar, né? Ela começou a despontar na elaboração de vinhos em 89, né, 1989, quando o doutor Juliano Fontanari começou a produzir vinhos no porão da casa também, né, para consumo próprio. E aí isso fortaleceu muito a relação dele com o pai dele, né? Eles começaram a vivenciar juntos, a manifestação juntos dessa cultura do vinho. Isso foi fortalecendo e foi crescendo, os vinhos começaram a ficar muito bons, começaram a ser premiados nacional e internacionalmente. E aí, então, em 2012, envolveram o filho, o Vitor também, que é uma figura, uma pessoa incrível, super receptiva, super amável, nesse processo também da vinícola, né? Então, eu acho bacana que eles falam que o sonho deles é aproximar as pessoas, unir as famílias, criar e gerar momentos de contemplação e prazer através do vinho. Então, essa experiência que se vive ali na Casa Fontanari, eles têm são vários itens, né? São vários produtos. Nesse roteiro, nesse passeio, há a degustação comentada de 2 vinhos brancos, 3 vinhos tintos, 2 destilados, o conhaque e o pisco, e 2 tipos de suco de uva, o branco e tinto. Mas tem 2 produtos brancos que são os meus queridinhos, que eu gosto de destacar também, que é o Chardonnay e o Trebbiano Toscano, que utilizam o método da batonage, que é um método francês, né, em que o vinho, ele tá lá na barrica de carvalho. Estou aqui do lado de uma enóloga. Atenção de falar sobre esse processo. Como se ela não fosse... Não, mas é que eu já não sou profissional do vinho. Tá bom, a minha tá contribuição ao universo do vinho é outro. Não é elaborando vinhos, é consumindo e vendendo a região. Então, a batonagem, a gente tem os vinhos ali na barrica de carvalho, né? Eles ficam por 10 meses ali na Casa Fontanari. E ele é feito uma mistura, né? Então, a borra que está embaixo, ela é misturada no líquido. Isso foi feito durante 10 meses, 2 vezes por semana. E faz com que o vinho branco ele se torne mais cremoso, tem aromas mais complexos, né? Então é interessante também degustar o vinho por esse método de elaboração diferenciada e conhecer um pouquinho mais desse universo técnico também dos vinhos, né? Então esse tour ele é extremamente completo, são mais de 12, 15 rótulos degustados, né, ao longo de todo o passeio, 2 paisagens lindíssimas de 2 regiões diferentes aqui de Bento Gonçalves, muitas histórias, a gastronomia, então é realmente uma grande imersão cultural, assim, né? E quando a gente faz um roteiro com uma agência de viagens, a gente tem toda a segurança do transporte, de ter um condutor realizando esse transporte, e por conta disso também as pessoas podem degustar com mais tranquilidade, claro, né? Além disso, a gente tem um parceiro, a agência, né, a Giordani Turismo, está buscando parceiros que estejam de acordo com os protocolos de segurança, né? Que o momento todo está exigindo ainda mais, né? Se já existia um cuidado, uma atenção à questão de higiene, agora ela é redobrada. Então a Giordani também faz todo esse acompanhamento dos parceiros para levar essa segurança aos nossos clientes, né? Além disso, a gente tem um especialista nos roteiros. Então a gente tem ali o condutor contando a história também, completando, né, essa vivência com as histórias da região. E o agendamento das visitas, que também é essencial, né? A Bruna tem que preparar aqui a comidinha, a equipe dela, né? E a gente está num momento em que os estabelecimentos estão trabalhando com capacidade reduzida. Sim. Então, o agendamento prévio é extremamente importante, porque chegar aqui e não ter, né, esse agendamento, pode ser que você não consiga viver a experiência, né? Então, isso é extremamente importante também ressaltar o trabalho de um agendamento com a Giordani Turismo.
Além disso, né, quem quer saber mais sobre esses roteiros, a gente tem no nosso portal, né, os roteiros disponíveis, nos nossos canais, né. O nosso objetivo hoje de estar aqui também conversando é levar um pouco da positividade, né, mostrar que a gente está aqui muito bem estruturado para recebê-los, levar uma energia bacana para que vocês possam sonhar com esse destino, sonhar com a retomada. A gente vive sim um momento muito difícil, mas também a gente não pode deixar de olhar aí com esperança, com positividade, tirando, né, olhando, sonhando com o futuro, né? Então a gente quis levar essa energia positiva também para vocês. Esse material vai estar disponível nas nossas redes sociais, tá? Na Giordani Turismo, tanto no Instagram quanto no Facebook, como no nosso canal no YouTube também. Sigam. Então, sigam, dê um joinha, agora tem que pegar esses termos de blogueirinha, né? Curta, se inscreva. Então vai estar disponível também no YouTube para poder visualizar a hora que vocês quiserem, né? Para as agências de viagens que estão nos acompanhando, inclusive para poder mostrar para os passageiros de vocês, para poder estudar com mais calma sobre esses roteiros, né? Então, acho que a gente vai chegando aqui no nosso final. Bruna, conta, dá uma mensagem final, me explica. Se as pessoas quiserem vir agora, vocês estão recebendo também as pessoas? Com que protocolos de segurança? Bom, então, a nossa... antes de falar sobre isso, eu queria dizer, né, reiterar essas palavras de otimismo e de vamos olhar em frente, né? Que com certeza a gente vai viver dias incríveis em breve. Todos nós sabemos que a gente tem aqueles dias que a gente tá meio deprê, mas depois ânimo novo, né? A gente sente aqui pelos comentários dos nossos clientes, as pessoas, a gente posta sobre o nosso lugar aqui e muitas pessoas dando feedback. Quero voltar, quando tudo isso passar, eu quero ir aí beber um vinho e tal, né? A gente vê até um argumento também para vocês venderem roteiros que envolvam o vinho, é a questão do quanto as pessoas estão consumindo vinho hoje, né? Aumentou o consumo, né? O consumo de vinho aumentou muito. Então, com certeza, muitos clientes vossos que talvez não eram bebedores regulares, agora estão em casa, estão pegando, né, o bichinho do vinho, picou eles, estão pegando o gosto. movimento de valorização da produção nacional, do que é local, Isso, né? Então, também esse é um mote, né? Às vezes a gente recebe pessoas que já foram pro Chile, Argentina, Itália, Portugal e que só depois descobrem o Brasil. Agora não, agora é hora da gente vender a nossa terra para que todo mundo saia dessa dificuldade o mais rápido possível. E sobre os protocolos, né? Então, a gente aderiu também ao selo Ambiente Seguro, Limpo e Seguro aqui de Bento Gonçalves. Nessa semana, a gente está finalizando os últimos detalhes, mas são apenas detalhes, assim, da comunicação visual mesmo que a gente vai colocar. Por exemplo, o nosso passeio Wine Safari foi desenhado para levar 12 pessoas, mas ele vai levar somente 8 pessoas. As pessoas vão ficar sentadas em bancos separados, assim, individuais, né? No máximo 2 pessoas por... É um assento, vamos dizer assim, né? Então, com o distanciamento necessário. Nós, aqui dentro da vinícola, teremos uma sala especial de isolamento, até tem uma série de exigências que a gente tem que cumprir. Gente... O pessoal tá brincando ultimamente, né? Álcool em gel até na cara, vamos dizer assim, né? E então fiquem tranquilos, Bento Gonçalves é um destino que começou a trabalhar muito cedo em função dessa pandemia. Em janeiro nós já estávamos recebendo reportes diários sobre os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos aqui, então todo o resultado, né, que a sociedade civil organizada, que o poder público fizeram foi incrível, né? A gente tá se sentindo realmente todo mundo com muito cuidado. Nós estamos aqui falando sem a máscara, mas tá todo mundo, né, só pra gente conseguir ser ouvido melhor, mas tá todo mundo nessa vibe, né? A comunidade comprou essa ideia. A comunidade tá muito cuidadosa, né? Então tá um lugar ótimo pra gente estar e se sentir seguro, né? Então muito obrigada pelo vosso tempo,
por vocês terem nos acompanhado nessa manhã. Pelo carinho, né? Eu não consigo reportar todas as mensagens que eu recebi de carinho aqui, mas o Glaucio falando que ama a Serra Gaúcha, muitas pessoas comentando que já estiveram aqui, que levaram o culatelo, que amam a cidade, que amam a região. Tem gente pedindo continuem, não parem, mas a gente tem um tempo, a gente vai precisar parar daqui um pouquinho, o Instagram derruba a gente, mas a gente vai ficar tudo salvo nas nossas redes, como eu falei. Então, muito obrigada realmente pelo carinho de vocês. Isso nos dá... Acho que a gente tá aqui numa troca de energia, né? Um abastecendo o outro de energia positiva e de um conteúdo bacana, né? Da nossa cidade. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, né? Então, eu não sei, acho que pro Instagram a gente teria ainda uns 10 minutinhos, nem 8. Isso. 8 minutos. Será que vamos responder alguma pergunta, Gabi? Tem alguma aí? Teve a pergunta das temperaturas da vindima, que sempre é bom falar certinho qual é o período da vindima. Boa pergunta, o período da vindima. Então, vocês sabem que a gente não manda na uva, né? A uva é que manda em nós, então depende da maturação da uva. Mas começa a partir mais ou menos da metade de janeiro até a metade de março, ou a primeira semana de março, mais certo, tá? Não deixem para vender para os vossos clientes para o final de março, para a segunda quinzena aí de março, não façam isso, né? O mês ali, até o carnaval, vamos dizer, né? Sempre, é que o carnaval muda tempo, mas isso, assim, fevereiro é sempre um mês perfeito para vender a vindima, ideal. Na segunda quinzena de janeiro também a gente já tem a uva muito presente. Top, algumas já estão desde dezembro, algumas variedades, mas a gente vende com muita segurança da segunda quinzena de janeiro até ali a primeira semana de março, vai depender, às vezes a gente consegue estender um pouquinho mais. Mas segurança, segunda quinzena de janeiro a primeira semana de março. E a gente teve uma outra pergunta, nós que somos integrantes aqui do Comitê da FENAVINHO, da Festa Nacional do Vinho, o Júnior e a Aninha da VIP Home Viagens nos questionaram quando que vai ter o vinho encanado, se vai ter. Então, está calma no coração, né? O que a gente pode contar por hora, tá? Daqui uns dias a gente vai ter novidades mais assertivas. Amanhã, assim, né? Acho que é. A partir de quinta a gente pode conversar mais sobre isso. Mas a gente vai ter sim a Festa Nacional em 2020. Aguardem que logo mais a gente vai estar divulgando as datas. Mas vai ser aí no segundo semestre, mais pro final do ano. Teremos, assim, a grande festa, o vinho encanado. E teremos uma live específica para falar sobre isso também. Com certeza. Então acompanhem, a gente não pode falar agora, né? A data e tal, porque isso vai ser um anúncio coletivo, né? De todos os eventos de Bento Gonçalves no segundo semestre. Então a nossa cidade tá se cuidando e trabalhando, né, com a estrelinha. Por isso a gente já tá pronto para mostrar nessa semana o nosso calendário de eventos no segundo semestre. Mais alguma aí, Gabi? Eu acho que é isso, eu vejo que a gente tem presença aqui do estado, de São Paulo, de todo o país, assim, tô muito feliz com essa repercussão aqui, com o carinho de vocês, né? Então, muito obrigada, acho que a gente tem que agradecer, porque o Instagram vai nos derrubar em 5 minutinhos. Aproveitem esses vídeos, eles são material de trabalho vosso, tá? Continuem indo... pegando referências que às vezes na hora a gente não se lembra de tudo. Não deu pra gente mostrar a paisagem aqui, porque a gente não consegue sair mostrando, assim, né, os ambientes. Mas tem um videozinho, né, nos stories da Jordani, que são imagens daqui também. Um jabazinho aqui da Bruna, né, sigam lá no nosso Instagram, @vinhoscristofoli. E se não seguem ainda, sigam o Instagram da Jordani Turismo, pra ficar sabendo de todas essas lives que eles vão estar produzindo aqui na nossa região. Bruna, quero agradecer a você pelo tempo. Vocês viram por que ela é uma pessoa que tem que ser conhecida, uma figura da cidade, né? Porque realmente tem muita história, tem muita paixão, muita energia aqui que precisa ser compartilhada. Muito obrigada mesmo. De nada. Todo o amor que você coloca em tudo que você faz. Obrigada. Aprendo muito contigo. Quero agradecer o pessoal da Alba Arte, que tá aqui com a gente. A gente tem uma live, depois eu vou botar uma foto no Instagram dessa produção. Behind the scenes. Behind the scenes. Super, que estão aqui na parceria com a gente, compraram essa ideia desse projeto lindo. Estão também se tornando, eles que já são produtores de vídeos incríveis, ninjas, assim. Agora eles são especialistas em lives também, estão aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, pessoal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Quinta-feira nós vamos falar sobre Vale dos Vinhedos. Estaremos lá com a Marco Luigi. Então venham nos acompanhar na quinta-feira também. Obrigada, até mais.